Sejam bem-vindos à nossa primeira aula, realmente colocando a mão na massa aqui do nosso curso do zero de Python. Meu nome é Pedro Juan e hoje eu tô aqui para poder falar um pouco sobre as coisas básicas, as primeiras coisas que nós realmente precisamos saber antes de entrar de cabeça no mundo do Python. Essa aula ela vai ser um pouco mais simples também, vai ser mais os primeiros passos que nós vamos dar, principalmente em como nós vamos dividir aqui as pastas dos módulos do curso, e a partir das próximas aulas vai ser um conteúdo um pouco mais denso, mas de qualquer forma eu vou tentar trazer todo final de aula um desafio para você tentar fazer, e se você conseguir fazer, você sabe que você pegou a matéria. Bom, então vamos dar o primeiro passo aqui. Sempre que a gente for começar algum projeto ou alguma coisa do tipo, a gente tem que criar uma pasta separada para poder deixar os arquivos, e é isso que a gente vai fazer agora. Aqui dentro do próprio VS Code, existem algumas formas da gente fazer isso. Eu vou mostrar que eu realmente faço sempre, mas primeiro eu vou mostrar uma que seria mais simples, mas nem sempre ela vai estar disponível para fazer. Aqui, a primeira forma é dentro do Explorer, que a gente clicando aqui ou apertando Ctrl B, ele vai abrir. A gente pode dar um Open Folder, que ele vai abrir essa pasta aqui para a gente poder escolher exatamente onde que a gente quer criar. Mas ela nem sempre vai estar disponível ali, porque sempre que a gente tem pelo menos um arquivo e está aberto em alguma pasta, essa opção de Open Folder, ela desaparece. Então, vou mostrar a forma de abrir essa mesma parte de criação de pastas, só que de uma forma que sempre vai estar disponível. Mudei a câmera de lugar aqui para ficar um pouco mais fácil, porque a gente vai mexer com esse lado da tela. A gente pode vir aqui, quando eu estiver dentro do VS Code, apertar em File. Isso daqui serve tanto para o Mac, quanto para o Windows, quanto para o Linux. A partir do momento que a gente está dentro do VS Code, tudo vai ser igual, apenas os atalhos que vão ser um pouco diferentes. Mas vamos lá, primeiro apertar em File, e a gente pode apertar aqui em Open Folder. É esse Open Folder que faz exatamente o que esse outro Open Folder faz, só que esse daqui sempre vai estar disponível, sempre você vai poder apertar aqui. Então a gente vai dar um Open Folder. Geralmente, quando eu vou fazer meus projetos pessoais, que é o que eu tenho tanto no meu computador Windows quanto no MacBook, eu tenho dentro da pasta raiz, que no caso a minha é o Pedro_Dev, eu tenho uma pasta chamada Dev, que é onde eu coloco todos os meus projetos. Só que aqui, como é o curso que a gente está fazendo, eu vou colocar no desktop, para poder ficar um pouco mais fácil de ter acesso. Mas não vai mudar tanto, se você quiser fazer a pasta em qualquer lugar, você pode. Isso daqui é só uma recomendação por padrão, que eu preferi, que facilita até para a gente acessar essas pastas pelo terminal. Mas enfim, vamos lá para o desktop. Eu vou apertar aqui em New Folder e vou colocar aqui curso-Python. E essa vai ser a nossa pasta. Eu vou apertar aqui em Open, abrimos a pasta. Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer, que vai ser realmente dar o primeiro passo dentro do Python, é o criar o nosso primeiro Hello World. Tem até uma conversa aí que se você não faz seu primeiro Hello World na linguagem de programação, você vai ter azar, mas enfim, isso aí é papo de programador maluco. Mas vamos fazer para não dar sorte pro azar também. Então aqui no lado esquerdo, no Explorer, a gente tem esses vários ícones aqui. O primeiro é para criar o arquivo, que é literalmente New File. O segundo é New Folder, que é para criar uma pasta. E a gente vai clicar aqui para poder criar um arquivo. Só que eu já vou mostrar as outras duas formas que dá para também criar o arquivo, para você sempre saber que você vai pegar uma, que vai ser o padrão que você sempre vai fazer, mas para você já saber todas as formas possíveis de fazer a coisa. A gente pode clicar aqui para poder criar. A gente pode apertar duas vezes com o botão esquerdo mesmo aqui, que vai fazer a mesma coisa, ou a gente pode apertar com o botão direito e apertar em New File. Eu, particularmente, uso geralmente as duas primeiras opções, que é apertando aqui ou apertando duas vezes assim. Mas vai de gosto, tem gente que sempre faz apertando o botão direito, eu só estou mostrando realmente as possibilidades. Então vamos criar o primeiro arquivo aqui, a gente vai dar o nome dele de hello-world.py. Sempre que a gente for mexer com Python, a gente vai colocar .py para dizer pro computador que é um arquivo Python que vai ser executado. Então vamos dar Enter aqui para poder criar. E eu queria mostrar algumas coisas que são de extrema importância para você. A primeira coisa é comentários. Eu não sou muito de usar comentários quando eu estou fazendo meus códigos, mas eu vou fazer aqui no curso para a gente poder se localizar um pouco melhor, para facilitar isso para a gente. E também para você fazer os comentários e sempre que você for voltar no seu código, você ler ali uma parte e falar, isso daqui é tal coisa porque o comentário está me ajudando. Talvez se não tivesse comentário você não saberia o que aquilo significaria. E a outra coisa que é de extrema importância, além dos comentários, que é só utilizando a hashtag, é isso daqui. Vocês lembram que no primeiro vídeo eu falei que eu não gosto de deixar o autosave ligado? Eu acho que é uma boa coisa deixar ele desligado para você sempre salvar, porque vão ter ideias como, por exemplo, eu usava o RAID para poder mexer com Delphi lá, não tinha autosave, então todas as vezes que eu ia fazer alguma coisa, eu tinha que salvar. E tinha vezes de eu tentar fazer alguma coisa, ficar batendo cabeça falando, pô, por que isso daqui não funciona, não sei o quê. No final das contas, eu só não tinha dado um Ctrl S para poder salvar. Então acho que é uma boa você já pegar desde o início esse costume de sempre que você fizer uma alteração, você dá um Command S, um Ctrl S. Vai virar parte de você. Você vai escrever um A e você vai dar um Command S. Eu vou mostrar algumas coisas aqui, sem salvar para você ver o que que daria. Mas enfim, vamos pro principal do vídeo, que é fazer nosso primeiro Hello World. Então eu vou escrever aqui, meu primeiro Hello World. Para deixar
os comentários, como eu falei, né? E aqui embaixo nós vamos fazer o nosso Hello World. O Python é uma linguagem de programação de alto nível. E o que que isso significa? Significa que para a gente conversar com a máquina, a gente escrever, ela vai ser muito parecido com como realmente seria falado ou escrito com uma pessoa. Então, existem vários e várias linguagens de programação que para você printar, fazer um print, imprimir, você tem que fazer muita coisa antes. Então, para a gente poder fazer um print, para a gente imprimir a mensagem que a gente quer, que é o Hello World, a gente vai literalmente escrever como é numa conversa. A gente vai escrever print, vai abrir parênteses, vai colocar entre aspas, pode ser aspas simples ou aspas duplas, e aqui dentro a gente vai escrever nossa mensagem, vai ser o Hello World. Pronto. Escrevemos isso aqui, Command S, salvamos, vai dar para executar. Existem algumas formas de rodar, de executar, né, os arquivos em Python. A primeira e mais simples é esse daqui do lado direito, que é o botãozinho de rodar, é literalmente, é Run Python File. Então se a gente aperta nele, ele vai printar aqui, que foi esse comando aqui, deixa eu dar um clear aqui e apertar de novo. Pronto, rodou, Hello World, ele passou. Essa daqui é a forma mais simples e mais fácil, só que às vezes a gente não vai querer rodar exatamente o arquivo que está em X lugar. A gente pode querer rodar mais de um, enfim, existem N situações que a gente vai ter que usar isso, mas tudo que a gente for mexer no Python, além de ser por aqui, a gente pode escrever aqui Python 3 espaço, nome do arquivo. Assim que a gente der o Enter, ele vai rodar do mesmo jeito. Bom, eu tô vendo do futuro aqui, voltando para poder falar com vocês, que eu percebi que eu não ensinei vocês a abrirem o terminal, mas eu vou ensinar aqui agora. Tá na sequência certa do vídeo para você ver abrindo o terminal, mas como eu não tô acostumado a ensinar dessa forma, eu tô voltando aqui para poder ensinar. Existem algumas formas de abrir o terminal. A gente pode abrir um novo terminal dando Ctrl Shift crase, que ele vai abrir um novo terminal, então se a gente ficar dando Ctrl Shift crase, ele vai abrir um monte aqui do lado, como você pode ver. Essa é uma das formas de você criar um novo terminal. Outra forma é você vindo aqui direto em cima em terminal e clicando em New Terminal, que ele vai abrir um novo terminal, da mesma forma que o outro abriu. E outra forma que é que geralmente a gente usa, a gente vai abrir um terminal uma vez e a gente sempre vai usar o mesmo. Então a gente vai dar um Command J ou Ctrl J. E ele já vai abrir aqui o terminal que estava antes. Então é isso, continuei com a aula. E assim, uma das coisas, um dos motivos que eu sempre falo para vocês que é importante salvar, vamos supor que você salvou o arquivo quando ele estava dessa forma aqui, que não daria certo. A gente vai colocar aqui o outro, não vai salvar, e vai rodar o Python 3 Hello World.py mais uma vez. Veja aqui que ele está dando um erro. Está mostrando aqui exatamente a linha que é a linha 2, e está dando um erro de sintaxe. Ou seja, tem alguma parada errada aí. Se você vê isso daqui no seu terminal, você não tem que se desesperar. Você tem que entender que o terminal ele vai mais te ajudar do que te atrapalhar. Muitas das vezes você vai estar ali correndo, fazendo alguma coisa e vai aparecer um erro. Ao invés de você se desesperar, lê o erro, tenta interpretar o que ele está falando, porque muitas das vezes só lendo isso você vai saber o que você precisa fazer. Por exemplo, aqui dá para ver que comparando o que ele está mostrando na linha 2, está dizendo que aqui tem uma aspa simples e aqui também tem, só que do outro lado não está mostrando nada. Só que aqui tem. Qual que é o problema? Salvar. A gente não vai fazer nada no código, a gente só vai dar um Command S e vai rodar mais uma vez e rodou. Hello World, entendeu? Essa é a importância de sempre salvar, porque às vezes você vai fazer uma alteração para corrigir um problema, não vai salvar, vai ficar rodando e não vai surtir efeito. Vai continuar aparecendo erro. Então sempre presta atenção nisso. Outra coisa é sempre olhar esses erros que aparecem aqui, porque eles vão realmente te ajudar. Como, por exemplo, nessa aula nós não vamos ver a questão de variáveis, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Como, por exemplo, a gente pode ter aqui hello, recebe, e uma string, que no caso é onde a gente coloca os textos, né? Pode ser tanto com aspas duplas ou simples, e colocar aqui um olá. Vamos supor que agora eu estou pedindo para ele imprimir essa variável, né? O conteúdo dessa variável. Coloquei aqui hello. Se a gente salvar, deixa eu dar um clear aqui para facilitar, e rodar de novo, vai aparecer o olá. Vai aparecer exatamente o que a gente está pedindo para imprimir. Só que aí que está a importância dos erros. Porque, por exemplo, a gente poderia estar tentando imprimir o hello. Só que no caso, ao invés de estar assim, ele está com uma única aspas duplas ou uma aspas simples aqui do lado. E quando a gente executasse, ele ia mostrar exatamente pra gente... Opa, olha, aconteceu de novo que eu falei da questão de não salvar. Apertei para salvar agora, vamos rodar. Vai mostrar aqui que tem uma aspas simples ali do lado. Que ela deveria estar lá e ter outra do outro lado, ou não ter nenhuma aspas, entendeu? Aí nessa daqui, de você ler isso daqui, você já vai saber mais ou menos o que você tem que fazer para corrigir esse erro. Claro que nesse caso aqui é muito difícil de acontecer, isso aqui foi só um exemplo bobo para você ter noção da importância dos erros aparecendo, porque aqui na própria IDE tá com esse risco vermelho imenso que você sabe que tem alguma coisa errada ali, que aparece aqui exatamente qual que é o erro. Então, a gente pode só tirar, salvar e rodar novamente. Mas eu queria que você sempre prestasse atenção nisso. Sempre que você vê que está dando algum problema, você seguiu aqui a aula, você escreveu o que eu escrevi na aula e deu algum erro quando você foi rodar ou alguma coisa do tipo, confere se está salvo, confere o que está escrito no erro
e vai lá na linha e tenta descobrir o que tem de diferente. Você pode ver que vai aparecer, por exemplo, erro na linha 10. Você vai lá na minha linha 10, vê exatamente o que estava na linha 10, você vai ver o que tem diferente e você vai conseguir entender exatamente o que aconteceu. Bom, gente, essa nossa primeira aula, de fato, colocando a mão na massa, foi uma coisa mais simples. Como eu falei, as próximas aulas elas vão ser um pouco mais robustas, vão ter mais conteúdos, mas era realmente para poder ensinar algumas coisas básicas que vocês vão ter que ir pegando aí durante as aulas, para não ficar perdido. Então, assim, eu ensinei pouquíssima coisa nessa aula, e ela foi um pouco grande, mas foi exatamente para você entender, tipo assim, que quando você tá aprendendo a programar, ou uma linguagem de programação nova, existem várias coisas que podem acontecer. E uma das coisas que eu queria pedir para você é para você, sempre que você tiver um problema que não foi resolvido no vídeo, você comentar aqui embaixo, que eu vou te ajudar, com certeza. Pode não ser exatamente na mesma hora, né? Porque eu tenho que fazer outras coisas da vida, mas sempre que eu tiver um tempinho eu vou responder vocês com certeza. Mas no mais é isso. A próxima aula vai ser um pouco mais robusta, você vai sentir que você está fazendo alguma coisa, e você vai começar a entender um pouco mais sobre o Python. E sobre programação no geral, claro, porque Python eu acho que é uma boa linguagem para você começar. É isso, tamo junto e até o próximo vídeo.